Fala galera do terceiro ano! Vocês têm uma listinha lá de exercícios para fazer, tá bom? Até agora alguns alunos comentaram lá sobre as dúvidas que eles tiveram, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai depois ter um momento só para resolução de exercícios. Nesse momento eu vou apresentar para vocês a base da segunda lei de Mendel, que é também conhecida como lei da segregação independente. Galera, se você entendeu muito bem como funciona a primeira lei de Mendel, a segunda lei é uma variação bem simples da primeira lei de Mendel. A única diferença, ou melhor, a principal diferença que a gente vai trabalhar aqui agora, é que ao invés de eu trabalhar com apenas uma característica de cada vez, nós vamos trabalhar com duas características de cada vez. Então, por exemplo, lá na primeira lei de Mendel, cor do olho, só, né? Tipo de queixo, só. Agora não, a gente vai colocar cor de olho com tipo de queixo no mesmo exercício. A gente vai estudar junto. Só que veja bem, a segregação independente na segunda lei de Mendel, ela só funciona se essas duas características estiverem em cromossomos homólogos diferentes. Se elas estiverem no mesmo par de cromossomos homólogos, nós não temos um caso de segunda lei de Mendel, nós temos um caso de ligação fatorial ou linkage, que nós não vamos discutir isso agora, galera. Então eu vou repetir o que eu falei. A segunda lei de Mendel, ou a lei da segregação independente, ela só funciona se as características que estão sendo estudadas estiverem em cromossomos diferentes, tá certo? Vamos entender isso numa ilustração simplesinha. Vamos imaginar aqui que nós tenhamos um casal de vaquinha, né, um boi e uma vaca, que se apaixonaram perdidamente, tá? E nós temos ali a composição genética da vaca e a composição genética do touro, do boi, sei lá, esse animal aqui que nós temos aqui, tá? O que eu estou mostrando para vocês é que nós vamos estudar três características. A característica A, a B e a C. A, B e C referente aos alelos que eu representei para você aí. Ou seja, vamos supor que a característica A seja presença ou ausência de chifre. Tá? Eu não estou falando de corno não, galera. É a estrutura, né? A característica aí do animal. Então eu estou afirmando que para a presença ou ausência de chifre, a vaca é heterozigótica, olha aqui, né? Azão, azinho. E o touro também é heterozigoto, azão, azinho. Beleza? A segunda característica, cor do pelo, né? Então a vaca é heterozigota para a cor do pelo e o touro é heterozigoto para a cor do pelo. Terceira característica, sei lá, se é manchada ou se não é, se a pele é homogênea ou tem mancha. Heterozigoto, heterozigoto. Perceba? Três características. Eu não vou lembrar daqui a pouco quais são elas, mas então memorize isso. Presença ou ausência de chifre, cor do pelo e se esse pelo é manchado ou se ele não é manchado. Nós temos três características diferentes e eu vou partir do pressuposto que cada uma dessas características estão em um par de cromossomos. Ou seja, estamos trabalhando aí com 3 pares para a vaca e 3 pares para o touro. 3 pares de cromossomos para a vaca e 3 pares de cromossomos para o touro. E agora o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer com esse monte de coisa? Lembra como era a primeira lei de Mendel? Você vai fazer a mesma coisa. Isola as características. Ou seja, eu vou fazer o cruzamento. Presença com chifre com presença de chifre. Vou fazer o cruzamento cor de pelo com cor de pelo. E vou fazer o cruzamento seu pelo é manchado com o seu pelo é manchado. Eu vou fazer exatamente como eu fazia na primeira lei de Mendel. Olha lá, vamos cruzar então presença ou ausência de chifre. Galera, separei essa característica daquele genótipo dos dois animais que eu apresentei para vocês. Eu tenho, como é segregação independente, eu tenho uma possibilidade. Azão de um com azão do outro. Azão de um com azinho do outro. Azinho de um com azão do outro. Azinho com azinho. Galera, você faz isso na primeira lei de Mendel, não é isso? Então nós temos essas 4 possibilidades genotípicas para esse cruzamento.
Vou fazer a mesma coisa para o B e vou fazer a mesma coisa para o C. Tá certo, galera? Vou fazer lá para o A, faço a mesma coisa para o B e faço a mesma coisa para o C. Depois disso, eu vou ter que juntar tudo, não vou? Eu quero saber qual a chance do touro ter chifre ser marrom com pinta. Olha lá, eu agora vou juntar as três. Qual a chance dele ser com chifre, marrom e com pinta, né? Como que a gente vai fazer? Eu vou juntar os genótipos. Quais são as possibilidades que eu tenho? Não são só essas que eu coloquei aí, né? Mas eu tenho aqui, galera, uma tabela com todas as possibilidades, não é isso? Com todas as possibilidades? Então eu tenho 1,64 de possibilidades, ou seja, o touro pode ser azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. Mas o touro, o fiotinho, né? Ele pode ser azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezinho. É só eu multiplicar as possibilidades individuais que eu tenho o resultado final. Galera, melhor maneira de fazer isso é fazendo exercício. Em breve eu coloco os exercícios lá para vocês e a gente treina um pouquinho sobre isso. Beijo, abraço, até mais!